Você descobriu que está grávida e está naquela angústia, com muita dúvida, sem saber o que esperar. Pois no vídeo de hoje eu vim te contar informações importantes que você saiba antes mesmo desse neném chegar. Então, por que a gente frisa tanto a importância da consulta pediátrica pré-natal? Nessa consulta, a gente consegue te dar informações importantes do nascimento, do desenvolvimento do bebê e consegue também te responder aquilo que você tem dúvida. Quando uma criança nasce uma mãe junto com ele e infelizmente eles não vêm com manual de instrução. Por isso é importante você saber que desde a sua barriga a sua criança está sendo formada e cada conexão cerebral ali que começou na barriga, ela vai continuar se desenvolvendo até a vida adulta. Mas a gente tem um período crítico para isso, que são os primeiros 1000 dias. É como se nessa fase a criança fosse uma esponjinha e ela absorvesse informações importantes sobre crescimento, desenvolvimento, alimentação, afeto. E é por isso que nessa fase o estímulo já começa. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que você não precisa esperar a sua criança ter 2 anos para começar a estimular ela. Assim que ela nascer, ela já deve ser estimulada. E como é que a gente estimula nessa fase? É um neném que é mole, como é que eu vou estimular esse neném? O tummy time, ele é universal. Tummy time nada mais é do que deixar a criança deitada de barriga para baixo. E já vou te avisando, ela não vai gostar. Eu brinco que é igual fazer academia. Você vai a primeira semana, sofre muito. Quando você acostuma, muda o treino para você sofrer de novo. É mais ou menos essa a ideia. A gente deixa a criança deitada de barriga para baixo numa superfície lisa. No começo, você vai conseguir fazer isso por 1 minuto, 2 minutos. Ele vai chorar muito, você vai tirar, tá tudo bem. A cada vez que você for fazendo, esse tempo vai aumentando. Você vai perceber que com esse estímulo, a criança vai ficar mais durinha, vai começar a interagir com o ambiente. Outro ponto importante é o afeto e o cuidado. É essencial que seu filho saiba que você tá ali, mesmo que seja uma criança que não fale, que não fixe o olhar ainda. É importante que você converse com ele durante o banho, coloque a criança para dormir, cante uma música, leia um livro, mesmo que ele não esteja enxergando muito bem. Isso faz com que sua criança se sinta amada. E é essa certeza de carinho, de amor que ele vai levar para as outras relações dele quando ele for uma criança maior. Outro ponto importante dos 1000 dias é a nutrição. E essa nutrição começa na barriga, com as suas vitaminas, com a sua suplementação que o seu ginecologista te orientou. Para a criança, a gente geralmente na primeira semana começa com a vitamina D. Algumas crianças que têm fatores de risco específicos que você consegue abordar com o seu pediatra precisam iniciar o ferro um pouquinho mais cedo, ali com 30 dias. Outra coisa importante é que você tenha estabelecido com o seu ginecologista uma via de parto. É claro que vias de parto elas têm indicações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que cesárea tem a sua indicação. E é importante que você saiba essas indicações e que seu ginecologista te dê segurança nisso. O parto normal, ele nem sempre vai ser possível para todas as mulheres. E isso é importante porque algumas mulheres carregam com elas que se ela não tiver esse neném pela via normal, pela via vaginal, ela vai ser menos mãe por isso. Isso não é verdade. O que determina a maternidade é o crescimento da sua relação junto com seu filho, não a via que ele nasceu. Então, se por acaso durante o trabalho de parto tiver uma necessidade de conversão dessa via para uma via de cesárea, confie no seu ginecologista e saiba que quem escolhe a via de parto é o neném. Às vezes, esse é o jeito que seu neném quis nascer. Outra coisa importante é o enxoval pediátrico, mas isso é um assunto muito extenso. Se você tiver interesse de saber detalhes desse enxoval, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou te mandar a lista que eu envio para os meus pacientes com os itens detalhados do quarto, da higiene e da sua mala de maternidade. Lembra de fazer a sua também, tá bom? Outra coisa importante é durante a sala de parto. Se o seu neném nasceu bem, tá chorando, corado, ele vai direto pro seu colo. Então o pediatra, que é quem pega esse neném inicialmente, coloca ele no seu colo, já coloca no peito para começar a estimular a amamentação e vocês ficam ali juntinhos por 1 hora. Depois desse período, a sua criança já vai ter sido identificada com uma pulseirinha que tem o seu nome. A gente pega esse neném e leva ele para medir, para pesar, para examinar. E é importante lembrar que o seu acompanhante pode ir com o pediatra durante todo esse exame físico. Na maioria das maternidades, inclusive, isso é feito no bercinho do lado de onde você está. Outro ponto importante
é, se seu filho não nascer bem, se por algum motivo ele ficar muito roxinho, não chorar, estiver muito molinho, a gente não espera. Clampeia o cordão imediatamente e leva ele para o berço de assistência. Ali vão limpar, podem aspirar e às vezes até dar um suporte de oxigênio de acordo com a necessidade do seu filho. Outros cuidados que são feitos na sala de parto é o da vitamina K e do colírio da profilaxia oftalmológica. A vitamina K, ela previne a doença hemorrágica do recém-nascido. É uma vitamina que o neném tem pequena quantidade quando nasce, por isso que a gente usa uma injeçãozinha para poder repor. Ela é fundamental. O colírio ele já foi indicado de maneira recorrente. Hoje, existem algumas orientações específicas, é importante que você aborde isso junto com o pediatra e junto com o ginecologista que está te acompanhando. Depois que o neném nasceu, vocês vão juntos para o quarto e o que a gente chama de alojamento conjunto. Nesse momento, os cuidados já são todos seus. Não tem mais aquela coisa de ficar no berçário separado. É claro que a equipe vai te ajudar com o primeiro banho, a colocar no peito. E aí, falando de peito, é importante lembrar que o estímulo para a produção do leite é o bebê sugar. Então, nesse começo, ele não suga tão bem e você vai produzir menos leite. Mas tá tudo bem, o estômago do neném no primeiro dia de vida tem a capacidade de 10 a 15 ml. É pouquinho mesmo. Então, ele não vai precisar de grandes volumes. Não se desespere se você achar que sua produção de leite está pouca. Geralmente, entre o segundo e o terceiro dia é que tem a pojadura, que é aquela descida do leite, e você aumenta a produção, até porque seu neném já está mamando como nunca. É importante lembrar que nesse começo a gente tem os testes de triagem neonatal, que eles são importantes para diagnosticar doenças potencialmente graves, mas que conseguem ser resolvidas ou amenizadas com uma intervenção precoce. Quais são esses testes? Do olhinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho e do pezinho. Tá vendo? É muita coisa. Se você ainda tem dúvida de alguma coisa que eu falei, ou às vezes alguma coisa que eu não falei aqui, você tem que ir na consulta pediátrica pré-natal para amenizar essas dúvidas e ter uma maternidade ainda mais leve, ainda mais tranquila. Não precisa se desesperar, eu vou trazer outros vídeos sobre esses tópicos separados. E para você não perder nenhum, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com uma mãe que vai gostar dessa informação.